Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 16. Eu peço a sua atenção nesse momento. É uma palavra onde a gente vai aprendendo, vai conhecendo a verdade. O Senhor Jesus Cristo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Queridos que nos acompanham nessa noite, aqui o que me chama a atenção é a questão da doutrina. Nem Jesus, olha bem, nem Jesus criou doutrina. Tá certo? Ele diz assim, ó, a minha doutrina não é minha. Quer dizer, a doutrina que ele segue não é dele, mas é daquele que me enviou, disse Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso. Porque hoje em dia a gente vê tanta confusão por aí, discussões sobre doutrinas. E isso é um erro, assim, que acontece muito dentro das igrejas. Cada denominação vai criando uma doutrina. Veja, nem Jesus criou doutrina. Ele disse, não, eu sigo a doutrina do meu Pai. Então, se nós quisermos viver segundo os ensinos da Bíblia, a palavra que dá vida, a palavra que nos mostram como devemos fazer para sermos salvos, nós devemos seguir a doutrina bíblica. Correto? É a única maneira de haver união entre as pessoas. Todos com a Bíblia na mão, seguindo a doutrina bíblica. Tá certo? Nem Jesus inventou doutrina. Olha que homem maravilhosíssimo e obediente. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Ele diz, olha, a minha doutrina, a doutrina que ele está seguindo, ele diz, não é minha, mas é daquele que me enviou, o Deus Pai Todo-Poderoso. E ele diz assim, olha, e se alguém, seja quem for, quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus está dizendo, olha, se você quiser seguir a vontade de Deus, você vai conhecer a verdade, a doutrina verdadeira, e vai entender que Jesus não criou doutrinas. A doutrina Deus deixou escrito através dos homens que ele escolheu para escrever a palavra de Deus. Por isso, lá na carta, no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que nós devemos permanecer na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina é a que está na Bíblia. Fora disso, tome cuidado. Tome cuidado. Tem doutrinas por aí, entre aspas, que é uma verdadeira escravidão. Para dizerem e quererem mostrar sua santidade. Isso é engano, viu? A santidade, ela brota de dentro do coração. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo pela fé em Jesus, e aí tem o coração transformado. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, tornou-se filho de Deus. É diferente. Então, olha, você que está me ouvindo agora, me vendo aí, você está acompanhando essa programação? Cuidado com as falsas doutrinas, ó, entre aspas. Tome cuidado, hein? Tem muita coisa aí que agrada um líder, correto?
mas desagrada a Deus. Por isso tem muita confusão por aí, sendo que Deus é um só, né? Subsiste em forma de três, correto? O Deus Pai Todo-Poderoso, o seu Filho Jesus que desceu à terra para morrer naquela cruz, para perdoar a todos os que nele crer. E aí Jesus ressuscita, vence a morte, sobe e está à direita do Pai e intercede por nós que cremos. Tá certo? E a terceira pessoa é o Espírito Santo, que habita dentro de todos os que creem em Jesus. E esse convite é para você. Que você se torne um cristão e siga a doutrina que Jesus disse que é de Deus. É essa que nós devemos seguir. Fora disso, é conversa. São falsos ensinos, com aparência de santidade até. E isso eu me lembro que Paulo escreve aos Colossenses. Com aparência de santidade, mas que não tem proveito nenhum, e eu te mostro na Bíblia. Nós precisamos seguir a doutrina do Deus que tudo pode. Essa é a verdade. Por isso tome cuidado. Por isso acontecem muitas divisões das igrejas, né? Todo mundo se diz salvo, todo mundo. Mas tem pessoas que não olham na cara do outro só porque um vai numa denominação, o outro vai em outra. Não se olham, não se gostam, não se respeitam. Por quê? Porque cada um puxa para o seu lado. São doutrinas, entre aspas, criadas pelos homens. Porque se seguirmos juntos a doutrina do Deus que tudo pode, estaremos unidos em Cristo Jesus. E você, meu convidado, tome cuidado com os falsos ensinos por aí. Nós precisamos da Bíblia. Precisamos da palavra de Deus. E Jesus disse, a doutrina não é minha, é do meu Pai que me enviou. Deus criou a doutrina certa, santa, exata, que não tem erro. E é essa doutrina a verdade. Por isso, preste atenção, porque Deus ama a todos nós, tá certo? E quer salvar a todos nós. Mas nós precisamos obedecer a doutrina do Deus que tudo pode. Amém? Espero que você entenda o meu raciocínio e entenda o que diz a palavra. Nem Jesus inventou doutrinas. E os homens vivem por aí, inventando doutrinas, escravizando as pessoas, achando que isso agrada a Deus. Não agrada. Nós precisamos fazer o que disse Jesus. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Tá certo? Eu quero agradecer o carinho da sua audiência e que você abra o coração para Jesus, para que tenha uma nova vida. Quem recebe a Jesus, recebe uma nova vida. Tudo se faz novo. Deixamos de ser uma criatura para nos tornarmos filhos de Deus pela fé em Jesus. E aí somos salvos. Esta é a promessa da palavra de Deus. Tá certo? Um grande abraço a você e a toda a sua família. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado e fiquem com Deus.